gente vai falar um pouquinho hoje da aula 1 da segunda etapa da autorregulada. Provavelmente vocês vão receber aos pouquinhos aí da escola, tá? Mas enquanto não recebe, a gente vai já vendo essa aula. Né? Então, nessa atividade, nós vamos trabalhar as formas nas quais os seres vivos fazem a manutenção da energia. E a energia, gente, normalmente, ela é feita através do primeiro processo que a gente vai estudar, né? Que é a fotossíntese nos organismos, o quê? Que são autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento. Ou a quimiossíntese, que são chamados também seres produtores, mas que não ocorre, né, com a presença de luz. Então, a fotossíntese, o nome diz fotoluz, ocorre o processo de produção do seu próprio alimento com a presença de luz, que é a glicose, né? E a quimiossíntese também é o mesmo processo, porém, sem a existência de luz, né? Então, a gente tem esses dois processos que são os autótrofos ou autotróficos, né? Que realizam, que nós estudamos nas aulas anteriores. Tanto os produtores quanto os consumidores, quando precisam gastar energia obtida, fazem isso de duas maneiras. Aí que nós entramos, a respiração celular e a fermentação. Primeiro processo que a gente vai ver hoje é a respiração, gente. Lembrando, a respiração dos seres vivos, ela basicamente inspira oxigênio, expira gás carbônico. Envolve toda uma continha aí química, né? A gente não vai aprofundar nossos conhecimentos em química, mas envolve. A respiração aeróbica é quando há a presença de oxigênio. Respiração anaeróbica, ana significa sem a presença de oxigênio. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da respiração aeróbica, né? Consiste em levar o processo de degradação de moléculas orgânicas, como a glicose. Para respirar tem que ter energia, gente. E de onde vem essa energia? Da glicose, do açúcar, né? Reduzindo as moléculas moléculas praticamente sem energia liberada. Os produtos da degradação inicial da molécula orgânica são combinados com oxigênio do ar, transformando em gás carbônico e água. Então, glicose, água e oxigênio, a nossa respiração aeróbica com oxigênio, vai liberar gás carbônico e água. Tem o equilíbrio aqui, né? 6 moléculas de água, 6 de gás carbônico. Esse processo vai gerar, gente, também uma energia de 38 ATPs. E essa energia é indispensável para a existência do ser humano. Aí a gente vai falar aqui das etapas, né? Então, todo aquele processo de pegar água, oxigênio, liberar gás carbônico, né? Tem etapas. A primeira parte, a degradação da glicose na respiração celular, se dá em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Hoje nós vamos ver só a glicólise, né? Porque é longo, é um conteúdo de difícil entendimento, mas a gente vai de maneira bem simples, até porque não é presencial, né? Ocorre no hialoplasma. O que é hialoplasma? Eu tenho núcleo, citoplasma, a membrana, citoplasma e núcleo. O hialoplasma é ali aquela geleia, vamos dizer assim, do citoplasma. Então, nem é o núcleo e nem é a membrana, é aquele meio ali da célula, tá? Enquanto que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorre nas mitocôndrias, que é a organela responsável pela respiração celular, né? Então, somente a glicólise ocorre no citoplasma da célula, no hialoplasma, tá? A glicólise, ela consiste na transformação de uma molécula de glicose ao longo de várias etapas em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, é isso aqui. Eu pego a glicose e transformo em 2 moléculas de ácido pirúvico. Não é pornografia, é o nome mesmo, tá? Da molécula que é produzida. Nesse processo são liberados 4 hidrogênios, que se combinam 2 a 2 com moléculas de uma substância celular capaz de recebê-los. O NAD, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Não precisa decorar, mas é o significado de NAD. A gente vai usar NAD. Ao receber hidrogênio, cada molécula de NAD se transforma em NADH2. Durante o processo é liberada energia suficiente para a síntese de 2 ATPs. Então, nesse primeiro processo, vai haver a produção de apenas 2 ATPs, né? Então, a glicose aqui, 2 ADP mais 2P, mais 2 NAD, que vão liberar 2 ATPs, que ATP é adenosina trifosfato, que é energia. Vai liberar o ácido pirúvico e vai liberar o 2-NADH2.
Essas substâncias aqui, gente, vão ser essenciais para o próximo processo, tá? Então, lembrando, através da glicose, vai absorver 2 ADPs mais 2P, mais 2 NAD, que vai me gerar 2 ATPs e 2 NAD H2 e o ácido pirúvico, né? Aí aqui a gente entra no ciclo cítrico ou ciclo de Krebs, que, como eu falei aqui anteriormente, ele não vai ocorrer no citoplasma, no eloplasma, e sim dentro da mitocôndria, né? Essas moléculas de ácido pirúvico que se originaram aqui, que foram resultantes da degradação dessa glicose, penetram para as mitocôndrias, onde vai ocorrer a respiração celular propriamente dita. Cada ácido pirúvico desse, tá vendo? São 2, reage com a molécula da substância conhecida como coenzima A. Então, eu vou ter um ácido pirúvico reagindo com coenzima A e outro ácido pirúvico reagindo com a outra coenzima A, originando 3 produtos: acetilcoenzima A, gás carbônico e hidrogênio. Então, esses 2 ácidos pirúvicos resultantes da glicólise, né? O que é a glicólise? Quebrar a glicose em moléculas e gerar ATP, 2 NADH2 e ácido pirúvico. Então, eu gerei esse finalzinho aqui, laranja com essas setinhas. A partir do processo de glicólise, né? O gás carbônico é liberado e os hidrogênios são capturados por uma molécula de NADH2, formadas nessa reação. Esses participarão, como veremos mais tarde, na cadeia respiratória. Então, a gente passou na glicose, agora a gente está no ciclo de Krebs. Em seguida, cada molécula de acetil-CoA reage com a molécula de ácido oxalacético, resultante do citrato, ácido cítrico, e coenzima A, conforme mostra a equação abaixo. Então, a gente vai ver uma coenzima A mais um ácido oxalacético se transformando em ácido cítrico e um CoA. Professor, eu não estou entendendo nada. É complicado. A gente vai ver aqui no desenho para tentar desvendar a charada, né? Analisando a participação da coenzima A na reação acima, vemos que ela reaparece intacta no final. Tudo se passa, portanto, como se a coenzima A, né, tivesse contribuído para anexar um grupo acetil e o acetil oxalacético, sintetizando o ácido nítrico. Cada ácido nítrico passará em seguida por uma via metabólica denominada ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O que eu estou querendo explicar a vocês? A gente não vai entender perfeitamente o ciclo hoje, não é nossa função. Mas a gente tem que entender que para ver esse processo, eu tenho a glicose e o ciclo de Krebs, né? Que são os 2 processos que nós estamos estudando para depois estudar o último. E esses processos, a glicólise é a quebra da glicose, formando 2 ácidos pirúvicos. Ela ocorre no eloplasma. Agora entra para a mitocôndria, esses 2 ácidos pirúvicos, ó. Aí agora vem, ó, que foram gerados lá na glicólise, ó. Vão reagir aqui com a coenzima A que está entrando, saindo o gás carbônico, ó, formando acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela começa a ser quebrada, gente. Agora não cabe a nós desvendar essa charada aqui. Há uma parte da bioquímica que a gente estuda isso aprofundadamente, né? Mas a gente tem que entender que esse ácido pirúvico foi gerado na glicólise e o resultado da glicólise é o ácido pirúvico. A glicose lá, ó, foi quebrada e formando 2 ácidos pirúvicos. Eles, com a presença da coenzima A, formam acetilcoenzima A, que vai sofrer, gente, esses processos aqui, ó. Lembra que eu li aí em cima, o citrato, né? Formando lá no final o ácido oxalacético, né? Esse é o ciclo de Krebs. Nós não vamos desvendar esse ciclo, mas vocês precisam entender que esse processo inicial aqui, ó, é esse processo, que é a glicólise. A partir desse processo da glicólise, quando ele fala aqui, ó, ocorre na mitocôndria agora o ciclo de Krebs, né? Ou oxidação do ácido pirúvico, que também pode ser chamado, mas é mais conhecido como ciclo de Krebs, ó. Onde ocorre a respiração, lá na mitocôndria, o ácido pirúvico vai reagir com a molécula da substância como a coenzima A, como eu acabei de falar, originando 3 substâncias, acetilcoenzima A, gás carbônico e hidrogênio. Aí eu volto no segundo desenho. O ácido pirúvico, eu tenho 2, né? Ele reage com a coenzima A, formando coenzima A, ácido oxalacético, cadê os hidrogênios, né?
Estão liberados aqui. E forma todo esse processo. Professora, acaba por aí? Não, né? Ainda vai ter o processo final, mas antes de falar dele, a gente tem uma observação. Os 8 hidrogênios liberados lá no ciclo de Krebs reagem com 2 substâncias aceptoras de hidrogênio, o NAD e o FAD, que os conduzirão até a cadeia respiratória, onde fornecerão energia para a síntese de ATP. ATP é adenosina trifosfato, é a fonte de energia da célula. Lembra que eu falei que a glicose, lá na célula, que dá energia para a célula? Então, é através desse processo que ela obtém energia. Né? E essa energia, ela é transformada em energia para o nosso corpo. No próprio ciclo ocorre, para cada acetil que reage, a formação de uma molécula de ATP. Então, cada acetil, ATP. Ou seja, glicólise e ciclo de Krebs funcionam um dependendo do outro. Glicólise no aloplasma ou citoplasma e ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, aquele processo difícil ali que eu não vou desvendar com vocês hoje, né? E para finalizar, tem a cadeia respiratória e liberação de energia, né? O destino dos hidrogênios liberados da glicólise, ó, e no ciclo de Krebs, então tem glicólise e ciclo de Krebs, eles vão liberar hidrogênios. É um pouco crucial no processo de obtenção de energia da respiração aeróbica. Então, tem que ter a liberação dos hidrogênios, né? Como vimos, foram liberados 4 hidrogênios durante a glicólise, que foram capturados por 2 moléculas de NADH2. Olha o H aqui, o hidrogênio aqui. Na reação. Cada ácido pirúvico, aquele que foi formado lá na glicólise, que deu origem lá ao ciclo de Krebs, lembra? Aqui na imagem, lembrando a vocês, ó. Ó, aqui, ó. Glicose que deu origem ao ácido pirúvico, tá vendo o desenho? E no próximo desenho, o ácido pirúvico que com a coenzima A deu origem à acetilcoenzima A, né? Então, graças a esse processo, né, na reação de cada ácido pirúvico com a coenzima A, né, que é a glicólise e ciclo de Krebs, formam-se mais 2 moléculas de NADH2. E no ciclo de Krebs, dos 8 hidrogênios liberados, 6 se combinam com 3 moléculas de NAD, formando 3 moléculas de NADH2. Então, tem uma, depois eu tenho NADH2, 3 moléculas de NADH2. E 2 se combinam com outro aceptor, o FAD, formando uma molécula de FADH2. Então, vocês podem reparar que é uma quantidade enorme de hidrogênio que tem uma função nesse ciclo. Através dos sofisticados métodos de rastreamento de substâncias, os bioquímicos demonstraram que os hidrogênios liberados da degradação das moléculas orgânicas e capturados pelos aceptores acabam por se combinar com átomos de oxigênio provenientes do O2 atmosférico. Então, esses hidrogênios, essas 8 moléculas de hidrogênio se combinam com oxigênio. Dessa combinação vai resultar na água. Então, eu uni H com O, H2O. Né? Então, eu preciso ter 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio para formar a água. Antes de reagirem com O2, os hidrogênios percorrem uma longa trajetória, no qual se combinam sucessivamente com diversas substâncias aceptoras intermediárias. E no final dessa trajetória, os hidrogênios se encontram com seus parceiros definitivos, que é o oxigênio, para gerar lá a molécula da água. Né? Esse conjunto de substâncias transportadoras de hidrogênio constitui a cadeia respiratória. Então, tem 3 processos. Glicólise, que é quebrar a glicose em ácido pirúvico, e vai para o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu pego esse ácido pirúvico com a coenzima A e formo acetilcoenzima A. Através desse processo, produzo uma enorme quantidade de hidrogênios, e esses hidrogênios, né, finais se recombinam, produzindo ATP, e vão formar o que a gente chama de cadeia respiratória, que seria essa última etapa aqui, né? O NADH2, que seria o hidrogênio com FAD, aí vai sofrer ação e formar aqui no final, ó, através dessas reações, cada situação dessa há uma produção de ATP, né? Vai formar o H2O, que é a água. Se os hidrogênios liberados na degradação das moléculas orgânicas se combinassem direta e imediatamente com O2, haveria desprendimento de enorme quantidade de energia em forma de calor, impossível de ser utilizado. Para contornar esse problema, as células utilizam um mecanismo bioquímico que permite a liberação gradual de energia. Tudo que se passa com os hidrogênios
descesse uma escala, perdendo energia a cada degrau. Liberada em pequenas quantidades de energia, pode ser, então, utilizada na síntese da molécula de ATP a partir do ADP e do fosfato. Gente, a partir do ADP e do fosfato é que há a produção de energia, que é a molécula de ATP. Lembra ATP como a energia. É a molécula chamada de adenosina trifosfato, porque ela tem 3 fósforos, tá? E quem são os aceptores? Os caras que vão receber esses hidrogênios lá na cadeia respiratória para formar água, né? As moléculas de NAD e FAD e de citrossomos, que participam na cadeia respiratória captando os hidrogênios e os transfere através de reação, liberando energia. Ó, desenhozinho. NADH2, o FAD, é o citocromo aqui, ó. Cada reação dessa libera o ATP, ou seja, libera energia, né? Os aceptores de hidrogênio fazem parte da cadeia respiratória e estão na sequência da parede interna da mitocôndria. Todo esse processo que eu estou falando ocorre na mitocôndria. Tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória. A glicólise, que é quebrar a glicose e formar ácido pirúvico, não. Ocorre no hialoplasma ou citoplasma, tá? O último aceptor de hidrogênio na cadeia respiratória é formado por molécula de ATP, processo chamado de fosforilização oxidativa. Cada molécula de NADH2, aqui do desenho aqui em cima, ó, vermelhinha, NADH2, né? Que inicia a cadeia respiratória, gente, então não é uma, são várias. Esse processo ocorre instantaneamente. A respiração celular não pode parar. E, consequentemente, a produção de energia também não. Inicia a cadeia respiratória, leva à formação de 3 moléculas de ATP, a partir de 3 moléculas de ADP e 3 grupos de fosfato, né? Por isso é adenosina trifosfato. E a gente vai ver aqui na reação, um NADH2 com metade de um oxigênio, 3 ADPs e 3 fósforo, né? Fosfato, vão formar água, 3 ATP e um NADH. Tá? Lembrando que ATP é energia. Já a FADH2, formada no ciclo de Krebs, leva à formação de 2 ATPs. Então, eu tenho aqui, ó, um FADH2, metade de oxigênio, 2 ATPs, 2 fosfatos. Vai formar água, ATP e um FAD. Né? Então, aqui eu tenho aqui o oxigênio, glicose, né? Então, eu vou inspirar, ó, que entra para dentro do cara é oxigênio e a glicose. A gente vai ter a glicose a partir dos alimentos. É o que vai dar energia para a célula fazer glicólise no hialoplasma ou citoplasma e ciclo de Krebs e fosforilização oxidativa ou ciclo cadeia respiratória na mitocôndria. É a mitocôndria que faz a respiração celular. Uma organela que vive dentro do citoplasma da célula, tá? Então, a inspiração, eu tenho oxigênio e vou ter que ter glicose para gerar energia. E na expiração, o gás que sai, eu vou eliminar gás carbônico e água. Que água é essa? Lembra a água aqui, ó, resultado dos processos anteriores que eu falei na cadeia respiratória, que se combinam oxigênio com os hidrogênios e formam água? É esse processo. Então, isso que eu dei aula aqui para vocês hoje é complexo, eu sei que é chato, mas eu estou tentando resumir o máximo e facilitar os 3 processos, que são glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? A gente futuramente pode ter essa matéria de maneira mais complexa, mas você precisa entender que esses processos ocorrem e que faz parte da respiração aeróbica, a respiração onde há presença de oxigênio essencial para a vida humana. Bactérias, existem algumas anaeróbicas, então não é essencial para a vida bactéria, mas para nós, seres humanos, que somos aeróbicos, utilizamos oxigênio, sim. Algumas atividades físicas nossas não utilizam oxigênio por conta do desgaste, por exemplo, na musculação. Então, você vai ver nas próximas aulas as consequências disso. Tá? E na nossa próxima aula, a gente vai fazer essa atividade, né? E vai comentar um pouquinho sobre ela. Beijinho aí, fiquem com Deus, tá?